Em duas histórias, eu espero que vocês fiquem até o final, eu conto o porquê dessa capa e vou justificar pra vocês. Sim, o amigo chato ele é muito necessário. E vocês vão perceber que tem fundamento por quê. Um dia um pessoal, que era um grupo, eu não sei dizer pra vocês se eram 5, 6, 10 pessoas, mas eu vi num corte aleatório que eu vou tentar encontrar aqui e passar pra vocês na descrição desse vídeo. Esse link e outros. Essas pessoas foram para um mar calmo, tranquilo, e lá, obviamente, não existiam ondas, a água estava bem convidativa para um banho. Todos pularam da embarcação e o que aconteceu? Todos, vejam bem, todos. E aí curtiram e tal, e obviamente cansaram de nadar, exauriram suas forças, e chegou um momento, pô, beleza, agora a gente tenta retornar para a embarcação. Aí que um deles se tocou, né? Poxa, cadê a escada? E eles tentavam, obviamente, subir pelo casco da embarcação, porém era muito alto, e aí sem sucesso. A embarcação lá, na boa, para um lado e para o outro. E aí, óbvio, por um erro crasso, um erro bobo, todos acabaram partindo dessa para outra. Motivo, né? Se não tinha escada, não tinha nenhum outro ponto ali para que eles conseguissem usar como pêndulo ou como, sei lá, como se fosse algo que eles pudessem içar o próprio peso ou daquilo usar como uma alavanca para içar o seu corpo e voltar à embarcação. Içar, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Não é a melhor palavra para definir, mas é a que me veio na mente. E por um detalhe bobo, todos eles não estão mais entre nós. E até fizeram um filme a respeito disso. E eram pessoas relativamente novas, mas não tinha ninguém ali com algum tipo de falta de mobilidade. Pronto, deu tempo de buscar a palavra. Bom, dada essa informação, agora eu tenho a minha história particular. Eu tenho um amigo, e esse amigo eu conheço ele desde 98, porém a nossa amizade ela começou a ter alguma valia, principalmente nos anos de 2005 pra frente. Então são quase 30 anos que eu conheço a pessoa, porém a amizade ela fortaleceu nos últimos 20 anos pra cima. O que ocorre? Eu vi que de fato essa pessoa realmente era importante na minha vida quando um dia nós fomos distribuir currículos, nós éramos bem jovens, só que essa pessoa é 4 anos mais velha do que eu. Se tu estiver assistindo, tu sabe que é contigo. E no retorno, nós resolvemos não pegar o ônibus e pegar aquela pouca grana que a gente tinha e comprar uma casquinha do McDonald's. Só que eu passei muito mal. E aí, óbvio, se nós tomamos o mesmo produto e ele não passou mal, não era o produto o problema, né? Então já vou até fazer aí um parênteses. Mas eu passei mal. Depois eu fui descobrir que eu peguei uma virose, sei lá, no ar, ou de alguma coisa que aconteceu, aquilo estava incubado e naquele momento disparou, né? Então chegou um ponto em que eu parei num lugar e literalmente comecei a fazer o número 3, que é quando tudo volta, né? Vocês conseguirem entender. E aí eu fiz número 3 até, cara, sair sangue. E eu fiquei deitado no lugar e comecei a ter muita tontura, né? Óbvio que quem passava na rua achava que eu tinha tomado um tragoléu, e não. Eu tinha ido distribuir currículos, estava voltando para casa e passei mal. Esse cara, ele fez um olho maior do que o rosto dele. Ele saiu correndo, desesperado, foi em casa, buscou o carro do pai dele, que era um Corcel GT, chegou até o local, e isso era longe, tá? Era assim, de caminhada, daria da nossa casa até lá uns 20 minutos ou mais. Ele saiu em desespero, correndo, ele deve ter chegado lá em 10 minutos. Mas pra mim, que tava deitado no chão, aquilo foi uma eternidade. Foi o mesmo que eu ter ficado deitado lá 1 hora. Mas o cara veio. O cara me colocou no carro do pai dele e me levou pro hospital. O cara me socorreu. E ele no caminho, ele já tentou ligar pra uma ambulância, ofegante mesmo, celular, né? E nada, ninguém quis acudir. Porque na época custava R$300, o equivalente a um salário mínimo da época. Então, não fosse esse cara, que sempre foi considerado o chatão da turma, eu talvez não estaria aqui hoje. Ou se eu estivesse aqui, eu talvez teria ficado com algum problema grave, alguma sequela do que aconteceu. Então, o que eu tenho pra pontuar aqui pra vocês? É que, de fato, vocês têm que ter pelo menos um amigo chato. Só que eu tô falando isso de uma maneira nada pejorativa. Por quê? A pessoa chata, ela é a que analisa pontos críticos. Ela é a pessoa que analisa os fatores de risco. Ela sempre tem um outro olhar que as pessoas que são totalmente otimistas, elas simplesmente se jogam nas coisas. E elas não cuidam muito as consequências, né? Então é bom que sempre, onde vocês estiverem em qualquer meio, tem que ter o cara que tenha lá um percentual de pessimismo ou alguém que é mais analítico, mais chato. É que essas pessoas analíticas, elas são consideradas pessoas chatas, quando na verdade elas são as pessoas que não se enfiam em todos os convites que recebem, mas elas analisam pontos críticos, elas observam. Essas pessoas, por serem boas observadoras, elas costumam não se misturar com todo mundo, e elas costumam evitar muitas dores de cabeça para o grupo, inclusive. Então imagine, se esse mesmo amigo que me salvou,
estivesse junto a essa embarcação e tivesse analisado os riscos, ele talvez não teria pulado logo de cara. E ele teria primeiro, antes de pulado na água, verificado em toda a embarcação, a escada tá ali disponível pra gente conseguir voltar? Beleza. Só agora que a gente conferiu e tem a certeza, agora eu me jogo. Então tu imagina, esse cara, meu amigo, se estivesse lá, teria evitado uma tragédia. Porque olha quantas famílias perderam seus entes queridos. Então, fica aí o ensinamento de hoje, né? Não estou dizendo que é legal andar com pessoas chatas, nem sempre. Mas em compensação, muitas das pessoas consideradas chatas, elas são um mal, coloca aspas aí, necessário. São pessoas indispensáveis. São pessoas que analisam erros. Fique com isso e, obviamente, vai ter um recado no final do vídeo, mas eu vou reforçar. Curtiu, comentou e compartilhou? O triplo C, beleza. E outra, dá uma analisada no que tem na descrição aqui, tem muita coisa interessante pra vocês. Um forte abraço. Gostaria muito que você desse um apoio olhando os links na descrição desse vídeo e procurando algumas informações, tanto de cursos e também, obviamente, o Pix para contribuir para este canal, para que o projeto se perpetue. Também fique com os outros vídeos que estão disponíveis para vocês agora.